Bem-vindos, meus amigos e amigas, a mais uma série do nosso canal. Canal este que tem o objetivo de contribuir para o crescimento da sua fé. E esta série, com certeza, vai lhe edificar muito, bastante. E o tema dessa série é Santidade Integral. E o texto que vamos ler para basear todo esse estudo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Vamos ler? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta instrução de Paulo, dada aos irmãos de Tessalônica, nos ensina que devemos estar com os 3 elementos da nossa constituição: espírito, alma e corpo, devidamente santificados para a vinda de Jesus. Amém? O apóstolo ressalta que os 3 elementos devem estar conservados íntegros, a fim de recebermos o Messias, que em breve retornará. Então, ele falou de uma santidade integral, ok? A fim de que nos tornemos irrepreensíveis para este grande dia. Mas antes, nós vamos falar sobre o que é o espírito, alma e corpo e por que eles precisam de santificação. Por isso, o tema deste episódio é a natureza e a constituição humana. Pois bem, Deus formou o homem do pó da terra. A Bíblia diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, verso 7. A palavra formou, no texto que acabamos de ler, é o verbo iatizar no hebraico, que significa moldar. O mesmo o verbo usado no texto de Jeremias, capítulo 18, de 4 a 6, ok? Quando descreve um oleiro moldando um vaso, o que indica uma participação, ou melhor, um envolvimento pessoal de Deus na formação humana. Isaías afirmou que somos o barro e o Senhor o oleiro, e todos nós obras de suas mãos. Isaías 64, verso 8. Contudo, após moldar o homem do barro, Deus lhe soprou o fôlego de vida. Este fôlego tornou-se o espírito do homem, que em contato com o barro produziu a alma. Amém? Daí ele passou a ser uma alma vivente, porém humana, por causa do contato com o corpo, ok? Embora o homem tenha recebido um sopro divino, ele é humano, isto é, limitado, ok? Todavia, com um espírito e uma alma, ok?
que a Bíblia chama de homem interior, ok? Conforme diz Efésios 3, verso 16. Vamos ver? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Amém? Então, quando o Novo Testamento usa esse termo homem interior, está se referindo à nossa alma e o nosso espírito. Ok? A palavra vida, na expressão fôlego de vida do texto de Gênesis 2, verso 7, lá no original hebraico é Shai Iá. Shai Iá. Vida. Vida de Deus. Tá? Shai, vida, Iá, Deus, que é a abreviação de Yahvé. Ok? E esse termo Shai Iá está no plural, ok? Assinalando que o sopro do Altíssimo objetivava produzir uma vida dupla, a do espírito e a da alma. Amém? Todavia, a da alma dependia do contato com o corpo e por isso precisou tocar nele para então viver. Ok? Pois o corpo que recebeu o toque do Espírito para produzir a alma, ele fora moldado para expressar esta alma. Amém? Por que isso, amados? Porque Deus fez o homem para manifestar a sua glória mediante uma profunda e intensa comunhão. Amém? Profunda e intensa comunhão, ok? E esta comunhão dava-se entre o Espírito Santo e o espírito humano, que era demonstrada pela alma e expressa pelo corpo. Você está entendendo? Por isso que o homem recebeu um espírito para que pudesse se relacionar com Deus, com o seu Criador. Uma alma para evidenciar este relacionamento e um corpo para proclamá-la, ok? Portanto, somos ou fomos inteiramente constituídos para sermos exclusivamente do Todo-Poderoso, no intuito de que todo o nosso ser o amasse. Veja, a todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória e o que formei e fiz. Isaías, capítulo 43, verso 7. Portanto, meu amigo e minha amiga, que inicia hoje essa série conosco, o Espírito é o órgão de relacionamento com Deus, o fôlego de Deus em nós. A alma, que foi produzida pelo toque do Espírito com o corpo, é a sede da personalidade. E nela está a nossa mente. E nessa mente nós temos capacidade de pensar e de criar. Na alma também está a nossa vontade, isto é, decisão, livre arbítrio, e também as emoções, os nossos sentimentos. E o corpo é a casa de ambos, do espírito e da alma. Amém? E esses três elementos estavam totalmente voltados para Deus na criação, nos dias vividos no Éden. Todavia, meu amigo e minha amiga, quando o homem peca, a interação do Espírito Santo e o espírito humano é interrompida, tá? E a alma que deveria manifestar esta interação
passa então a manifestar o pecado, ok? E o corpo começa, por sua vez, não só expressar o pecado, mas também a preferi-lo. Entende? O corpo não só começa a expressar o pecado porque a alma está contaminada, porque a alma decidiu se contaminar, mas o corpo também passa a preferi-lo, ok? E esta preferência deve-se ao fato, meus amados, de que o pecado, além de ter contaminado a mente, a vontade e as emoções, a nossa alma, ele se infiltrou na genética, tornando o pecado parte da corrente sanguínea. E eu vou explicar como isso aconteceu. Deus colocou o nome do barro moldado de Adão. Adão, ok? No hebraico. Que procede do verbo Adom, que significa ser vermelho, ligando a cor vermelha do barro em que o homem foi moldado, ok? Adão, ou Adão, solo ou chão. Adão, solo ou chão, ok? Olha como é que fica Gênesis 2:7 com essas duas palavras em hebraico. Veja. E formou o Senhor Deus o Adão do pó da Adão. Então, Ada vem de Adão, solo ou chão, ok? E ao nomeá-lo, o Criador não se referia especificamente ao sexo masculino, não, mas o homem enquanto ser humano, a humanidade de um modo geral, tá? Sendo assim, quando o homem pecou, pecou toda a humanidade com ele. Escute essa passagem bíblica. Veja. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, verso 12. Então, como o corpo de Adão pecou em virtude da sua alma decidir desobedecer a Deus, os demais corpos que sairiam dele, o de todos os humanos, você e eu, nasceriam pecadores por natureza. Isto é, o pecado estaria no nosso sangue. Amém? Já que todos os seres vivos foram criados com a capacidade de produzir outros seres da mesma espécie. Escute. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Gênesis 1, 11 e 12. E isso aqui se aplicou não somente à relva, mas aos animais, tanto os irracionais como os racionais. Amém? Nós temos uma semente que gera vida, semente essa que temos devido a Adão. Adão tinha uma semente que gerava vida, que gerava corpos. E essa semente veio contaminada. E que foi contaminando.
então toda a humanidade é contaminada pelo pecado que Adão decidiu cometer lá no Jardim do Éden. Amém? Desta forma, o pecado também é genético. Amém? O que faz de cada um de nós destituídos da glória de Deus e espiritualmente mortos e condenados desde o dia em que nascemos. Amém? Entendeu? Entretanto, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o seu intuito era nos dar a salvação deste pecado que herdamos de Adão. Desta maneira, nele, na pessoa de Jesus, nós somos imediatamente perdoados do pecado que nascemos quando o convidamos para tornar-se o nosso Senhor e Salvador. Amém? E a partir deste convite, tá? Precisamos entrar num processo santificador, no intento de que o nosso espírito, alma e corpo se relacione com o Criador, de modo que manifeste a sua presença, a sua glória e passemos a viver no propósito pelo qual fomos criados. Lembra que Deus nos criou para quê? Manifestar-se a sua glória por meio de uma profunda comunhão. Amém? Então, somente pela santidade, depois que pecamos, depois que falhamos, que recebemos Jesus como Salvador e Senhor, só a santificação nos devolve ao propósito pelo qual fomos criados. Amém? Não acontece de maneira instantânea. Você entende? A santificação, ela vai tirando as rédeas do pecado da nossa alma e entregando para Deus à medida que nos abrimos para sermos purificados. E esta é a finalidade desse estudo: mostrar como a santificação ocorre em cada elemento da nossa constituição, até porque nos encontraremos com o Senhor, visto que destina a esse grande dia o gradativo caminhar da santidade. Amém? Então, no próximo episódio, vamos estar falando, ou nos próximos episódios, vamos estar falando da santificação no espírito, na santificação da alma e a do corpo. Amém? Como eles podem agora se relacionar com Deus a fim de que vivamos o propósito pelo qual Ele nos fez, Ele nos criou. Até lá, espero você não perca esse estudo que com certeza vai desatar a sua vida espiritual. Um abraço fortíssimo em nome de Jesus. Tchau.